Nós fomos muito edificados, eu creio, com os louvores de hoje. Realmente o Senhor inspirou os irmãos e os irmãos nos inspiraram a cantar louvor ao Senhor de todo o nosso coração. A Bíblia diz que a minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Quem lê um versículo desse e tem o discernimento do que leu, é curado, é libertado. A Bíblia nos chama de bem-aventurados. E o que significa bem-aventurado? Bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado o homem que anda segundo o temor de Deus. Nós somos felizes mesmo, irmão. Nós somos o povo mais feliz da terra. Quem quiser achar, ache. Quem não quiser, não ache, mas nós somos. Porque além da Bíblia dizer que somos, nós temos esse discernimento. Deus tem nos dado esse discernimento, porque somos. Independente do que somos, somos felizes. Porque nós não somos por nossa causa, mas nós somos por uma causa de um grande vencedor. Aquele que nos justificou diante de Deus. Aquele que está sentado no trono e vive. Se Ele vive, nós vivemos. Se Jesus ressuscitou, o poder que ressuscitou Jesus habita em nós. Amém, irmãos? Eu estava lendo a carta aos Efésios. E quando Paulo escreve aos irmãos em Efésios, e diz para que os irmãos, ele ora a Deus, pedindo para que Deus conceda aos irmãos espírito de sabedoria e de revelação. Ora, Paulo está escrevendo para crentes. Quando nós conhecemos o Senhor, quando nós tivemos a nossa experiência de salvação em Cristo, nós conhecemos o Senhor. Mas nós conhecemos o Senhor em parte. Nós ainda engateamos diante da grandeza do nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Nós não temos entendimento para entender a grandeza de Deus. Por mais que Ele se revele para nós, ainda enquanto estivermos peregrinando na face da terra, nós não vamos entender esta grandeza. Mas aquilo que nós precisamos entender, o Espírito Santo se revelará para nós. Então, quando Paulo escreve aos irmãos, ele tem o cuidado de orar, pedindo para que os irmãos recebam de Deus o espírito de sabedoria e de revelação. Oséias 6,3 diz: então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como a chuva seródia que rega a terra. Então, irmãos, o que Paulo está querendo dizer é que Deus tem mais para nós. Mas não tem pouco não, Ele tem muito, muito mais. E que nós não devemos ficar satisfeitos com o que já recebemos do Senhor. Porque o que recebemos do Senhor ainda é pouco, porque Ele tem mais. Ele sempre tem mais para dar. Então Paulo quer que nós saiamos dessa vida comum, desse viver religioso. Ele quer que nós verdadeiramente entendamos
o que significa o chamado de Deus para nós. Um dia Deus nos chamou. Ele disse: Derones, vem. E Derones veio. E Ele nos chamou para a comunhão com Ele. Oh, aleluia. E na comunhão, irmãos, no chamado de Deus, está a salvação eterna. Ela está incluída no pacote. Porque quando Deus nos chamou, Ele nos chamou porque Ele tem um propósito. E Deus quer que nós conheçamos o seu propósito. Na proporção que nós conhecemos o propósito de Deus, nós vamos nos libertando. O que Paulo está querendo dizer é que todas as nossas necessidades só podem ser satisfeitas em Cristo. Você pode casar, você pode ter casa, você pode ter carro, você pode conhecer o mundo, mas isso não nos satisfaz. Mas nós, quando conhecemos Jesus, nós, quando crescemos na graça e na sabedoria de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos satisfeitos, plenamente satisfeitos, com os nossos altos e baixos. Mas quando a gente tem comunhão com o Senhor, Ele vai nos libertando, Ele vai nos confortando. E nós não vivemos pelas circunstâncias. Se nós fôssemos viver pelas circunstâncias, nós andaríamos com a cabeça baixa. Porque essa circunstância desse mundo é um alto e baixo, sobe e desce, é um desce e sobe. Mas o Senhor é bom, o Senhor é firme, o Senhor é justo, e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, irmãos? Aleluia! Então nós temos que olhar para o Senhor, porque o nosso Redentor vive. É isso que Paulo está escrevendo aos amados irmãos. Deus tem um propósito, irmãos. Ele nos chamou porque Ele tem um propósito. Infelizmente, equivocadamente, às vezes nós queremos usar Deus. Mas Deus não pode ser usado, irmãos. Nós temos que discernir que nós fomos chamados para sermos usados por Ele. Aleluia. E quando nós temos o discernimento que Deus nos chamou para que nós entendamos o propósito dEle, nós somos libertos. Nós somos libertos. Paulo, escrevendo à igreja em Corinto, ele disse que Deus nos chamou para sermos cooperadores dEle. Todos os salvos em Cristo, todos os lavados e remidos no sangue do Cordeiro, são cooperadores do Deus Altíssimo. Todos somos ministros de uma nova aliança, aliança não da letra, mas do Espírito. O sistema religioso nos deixou de braço cruzado. Contratamos um clérigo, ele vem, fala, nos substitui diante de Deus, exerce o nosso ministério, e a gente vem para cá todos os domingos, se assenta, fica de braços cruzados, vai embora para casa, domingo que vem, troca a roupa e vem de novo. E fica um viciado de chamada igreja. E não crescemos na sabedoria do Senhor. Porque o sistema religioso não deixa. Mas o propósito de Deus é Cristo e a igreja. Uma igreja viva. Onde cada irmão deve crescer para manifestar os seus dons. Corpo vivo. Amém, irmãos?
temos que ter essa certeza, a certeza absoluta de que fomos chamados pelo Senhor. Não fomos chamados por fulano, beltrano. O Senhor nos chamou. O Senhor nos convocou para fazermos parte do exército dele. E o exército do Senhor é um exército vitorioso. Aparentemente parece que não, mas somos vitoriosos sim. Em nome de Jesus. Por isso que é bom louvar ao Senhor. Por isso que é bom invocar o seu santo nome. Porque Deus tem um propósito, irmãos. Amém, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Infelizmente temos invertido esta ordem. Achamos que Deus nos chamou para resolver os nossos problemas. Então a gente vem para o Evangelho e tenta de todas as maneiras usar Deus, fazer com que Deus cumpra os nossos sonhos. Deus quer dizer para você que Deus não vai realizar seus sonhos antes de tratar com você. Porque os nossos sonhos vêm de um coração atrapalhado. Enganoso é o coração do homem. E nós sonhamos com este coração. E quando Deus nos chama, Ele diz: eu vou te dar um coração novo. Eu vou tratar de você. E começa a trabalhar em nós. Com alegria, com sofrimento, com problemas. Mas é tratamento de Deus. É para a glória dEle. Não importa o problema que você esteja passando, irmão. Se você está no Senhor, esse problema é para a glória do Senhor. Não abaixemos a nossa cabeça. Em nome de Jesus. Não abaixemos a nossa cabeça. E quando a gente começa a entender isso, que nós não temos como manipular Deus, mas muitos insistem nisso, em querer que Deus realize os seus propósitos. Mas quando nós começamos a entender que Deus nos chamou para a comunhão dEle, irmão, a comunhão com Deus cura. A comunhão com Deus liberta. A comunhão com Deus traz novas esperanças. Se renova a cada manhã, aleluia! É isso que Paulo está falando para os irmãos. Irmãos, acordem. Deus tem mais para nós. Muito mais. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos ser libertos dessa prisão. Nós fizemos um estudo a semana passada do grupo familiar, onde nós falamos do devocional com Deus. Que maravilha, que espetáculo. Os irmãos que discernem, que têm esse discernimento, que busca a comunhão com o Senhor. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus tem realmente preparado para nós aqui, enquanto estamos peregrinando na terra. Nós não devemos viver só de salvação eterna. Salvação eterna é para depois da morte. Nós temos que viver agora, até que o Senhor venha. E nesse viver Deus quer tratar conosco. E nesse tratamento vai ter sofrimento. Não vai ter ou não vai? Vai ter sofrimento, mas vai ter sofrimento com o Senhor. Aleluia. Sofrimento vem, mas o Senhor também vem. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação de todas as coisas. Também teremos a alegria. Enfim, vamos desfrutar da profundidade do amor de Deus sobre as nossas vidas.
Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Deus tem uma meta para cumprir, e nós estamos nesta meta. Amém, irmãos? E para nós, Deus primeiro, para Ele trabalhar em nós, para nós fazermos alguma coisa para Deus, para que nós manifestemos o fruto do Espírito, primeiro nós temos que ser trabalhados por Ele. Não dá. Deus não vai nos usar como Ele nos chamou. Nos chamou doentes, cheio de problemas, cheio de ziqueziras. Vem aquele doente para a presença de Deus, mas Deus quer nos sarar. E na proporção que nós vamos conhecendo o Senhor, nós vamos sendo sarados. Então quando Paulo fala que Deus nos conceda espírito de sabedoria e de revelação, o Evangelho só pode ser entendido através da revelação de Deus. Sem revelação, nós não podemos saber quem é o Senhor. E para nós termos revelação de Deus, é necessário que nós peçamos a Deus que Ele esteja abrindo os nossos olhos a cada dia, se revelando mais para nós. Amém, irmãos? Não adianta você estudar Deus que você não vai entender Deus. Deus não se entende com estudo, Deus se entende com revelação. Os estudiosos estudam porque Deus o leva a estudar, e Deus se revela para eles. Não é o seu título, você pode ser formado em Harvard, Sorbonne, seja lá onde for. Você pode ser um gari, a revelação é a mesma. Mas Deus chama homens em que Ele dá a revelação necessária para que aquele homem execute a obra do Senhor. Mas é por revelação, irmãos. Revelação de Deus. Eu era cego e agora vejo. Aleluia. Amém, irmãos? E esta revelação ninguém tira do nosso coração. Ninguém tira. Podem nos tirar tudo, mas o Cristo que habita em nós, ninguém toca. É intocável. Oh, glória a Deus. Então, irmãos, nós devemos realmente estarmos nesse propósito de a cada dia conhecermos mais do Senhor. Amém, meus irmãos? Você tem uma necessidade, eu quero dizer para você, a sua necessidade será suprida em Cristo. Se não tiver Cristo, você será um eterno mendigo. Mas com Cristo nós nos satisfazemos no pouco. Com Cristo nós nos satisfazemos no muito. Nós sabemos discernir o certo do errado. Aleluia! Amém, irmãos? Que saiamos daqui, amados, nesta noite, convictos de que toda a nossa necessidade só pode ser suprida em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se você está buscando realização na profissão, você pode caminhar. Nos estudos, você pode estudar, mas você nunca será um homem ou uma mulher realizada, ou realizado. Mas em Cristo nós seremos realizados. Oh, glória a Deus! Seremos, irmãos, e somos realizados. Esta é a verdade do Evangelho. A essência do Evangelho é essa.
Como nós cantamos um cântico hoje, em que dizia: poderoso Deus, minha alma anseia por ti. Todo o Evangelho, do Gênesis ao Apocalipse, Deus quer gerar em nossos corações, uma necessidade dEle. Oh, aleluia. Temos que sentir anseio, desejo de ter comunhão com Deus todos os dias. Senão nós estamos sujeitos, irmãos, a esse mundo que jaz do maligno. Isso não é padrão para nós. O padrão para nós é a palavra de Deus. O padrão para nós é a nossa comunhão com Deus. Esse é o nosso padrão. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus trabalhe em nossos corações para tirar de nós esse egoísmo, essas orações egoístas que a gente tem só em função meu. A gente não sabe nem orar. Se nós gravássemos as nossas orações e ouvíssemos depois, nós teríamos vergonha delas. É meu. Acho que Deus deve fazer assim: eu vou te esperar um pouco, depois Ele agora acalma. Glória a Deus. Mas Deus quer que nós reconheçamos que Ele é bom, que Ele tem um propósito para nós, que Ele nos chamou para nós andarmos com Ele. Oh, aleluia. Irmãos, isso é libertação, irmãos. Isso é libertação. Em qualquer lugar em que nós estivermos, nós sabemos que o Senhor está conosco. Independente do que eu seja, o Senhor não, eu mudo, mas o Senhor não muda. Amém, irmãos? Glória a Deus. Paulo escreve esta carta aos Efésios. Amados irmãos, que Deus continue concedendo aos irmãos espírito de sabedoria e de revelação. Imagina, irmãos, aquele poder. Nós não entendemos isso. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em nós. O poder da ressurreição nos ressuscitou. Abramos os nossos olhos. É isso que Paulo está dizendo. Precisamos, Senhor, eu quero ver mais. O que Deus tinha que fazer por nós, Deus já fez, está consumado. E na proporção que Ele for abrindo os nossos olhos, nós vamos tomando posse daquilo que já somos diante de Deus. Já somos. Somos casa de Deus. Somos santuários do Deus Altíssimo. Oh, aleluia. Não há força maligna, não há poder do inferno. Se levantar contra nós, vai cair em nome de Jesus. Porque Ele nos libertou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Somos libertos, irmãos. Glória a Deus. Não podemos, irmãos, eu sei que os dias são maus, eu sei que o mundo está aí caindo aos pedaços, mas o Senhor é bom. Ele está assentado no trono. Significa que se Ele está assentado, é porque Ele já consumou a sua obra. Ele não tem mais necessidade de ficar em pé para guerrear, porque está consumado. E essa vitória, irmãos, é a nossa vitória. Amém, irmãos? Essa vitória é a nossa vitória. Então saiamos daqui, nesta noite. Muitas vezes a gente
A gente passa por problemas na vida, né? A vida é assim mesmo. Hoje a gente sorri, amanhã a gente chora, mas o importante é que nós estejamos sorrindo e chorando com o Senhor. Glória a Deus. Que esse mundo vai de mal a pior. Não vai melhorar mesmo. Mas no Senhor nós somos melhorados. No Senhor nós somos recalchutados todos os dias. Todos os dias. Glória a Deus, irmãos. Não percamos esta esperança. Essa esperança que o Senhor colocou em nossos corações. Não é? Precisamos de entender isso, irmãos. Precisamos de entender que Deus nos chamou porque Ele tem um propósito. Quando eu entrei na Caixa Econômica, há alguns anos atrás, a primeira coisa que a Caixa fez foi chamar todos os concursados que estavam iniciando na empresa e apresentou um plano para nós entendermos a missão da empresa. Por que ela estava nos contratando? Porque ela tem uma missão. E nós fomos contratados para ajudar a empresa a cumprir esta missão. Então nós tivemos entendimento de várias áreas que ela trabalhava, para nós sabermos o que deveríamos fazer para que a empresa alcançasse o seu objetivo. E assim, irmãos, somos nós em Cristo. Deus, quando Ele nos chamou, é porque Ele tem uma missão. E a única maneira dele cumprir a missão dele na terra é através da igreja. Dos salvos, dos lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Oh, aleluia. E eu tenho certeza que eu faço parte desse exército. Eu tenho certeza que um dia Ele me chamou. Sendo um bom soldado ou não, lá estou eu marchando. Lá vou eu. Oh, aleluia. Para onde o Senhor está mandando, nós estamos indo. Com problemas ou sem problemas. Porque a nossa vitória está no Senhor. E ainda por cima de tudo isso, cantando, louvando, engrandecendo o nome do nosso Deus. Bom é louvar ao Senhor. Bom é render graças ao Senhor. E cantar louvores ao seu nome. Amém, irmãos? Não nos esqueçamos disso. Não deixe que as notícias da vida abale a nossa vida. A nossa vida tem que ser abalada pela palavra de Deus. A gente tem que ouvir a voz do Espírito e deixar que Ele trabalhe em nossos corações. Amém, irmãos? Então você que foi chamado por Deus, se você tem essa convicção de fé, a experiência que você está passando, Deus está contigo. Você faz parte do projeto de Deus. E vamos continuar, irmãos, nesta alegria. É como diz aquele cântico, o velho cântico que diz: esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair, não vai mais não. Esta alegria não vai mais sair de dentro do meu coração. Oh, glória! Amém, irmãos? É essa a simplicidade da fé. A fé é simples mesmo. Não tem explicação. Se você botar lógica na fé, você vai ficar para trás. Porque a fé não tem lógica. Fé é revelação. Eu creio. Mas por que você crê? Eu creio.
Eu conversei com um colega, que hoje ele é um homem bem sucedido na vida, muito inteligente, e ele ficou assim um pouco escandalizado. Derones, você agora é crente? Sim, sou. E você precisa dizer. Ele riu. Você tem que rir mesmo, porque você não pode comprar a fé. Você conquistou o que conquistou, mas a fé você só conquista se você for conquistado por Jesus. Eu creio. Por que eu creio? Porque eu creio. O Senhor se revelou para mim, eu creio. Não sei porque Ele me chamou, né? Tem um cântico do cantor cristão que diz a letra assim, não sei porque Ele me escolheu, mas Ele me escolheu. Ele me escolheu, estou aí, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos prosseguir, irmãos, nesta caminhada, porque não tem como retornar. Retornar para quem? Como disse os apóstolos. Jesus disse, e vós também não quereis ir? E eles disseram, nós vamos para quem? Para quem? Confiar em quem? Mas quando nós confiamos no Senhor, é uma fé que, né, como diz a palavra, é uma fé que remove montanhas. Então, irmão, vamos nessa caminhada. O Senhor tem muito para nos dar. Não vamos ficar satisfeitos com o que já temos. Não devemos ficar. Devemos querer mais do Senhor, porque Ele tem muito, muito, muito mais para nos dar. E eu quero dizer para os irmãos, nesta noite, que Deus responderá outra vez. Quero dar bastante ênfase nisso. Deus responderá a todos os nossos problemas de uma só forma, mostrando-nos mais de Cristo. Amém, irmãos? Você está lá naquela necessidade, aquela grande necessidade, você precisa de resolver seu problema, e você vai ao Senhor. É por isso que Deus disse para Paulo pedindo para Deus tirar o espinho na carne, e parava, e o Senhor dizia, Paulo, a minha graça te basta, Paulo. A gente não entende isso, não é? A gente quer ver o problema da gente ser solucionado, mas Deus vai resolver esse problema nos mostrando mais de Cristo. Na proporção que nós conhecemos mais de Cristo, o nosso grande problema vai se tornar pequeno. Deu para entender isso, irmãos? Que o Senhor se revelará para nós. A sabedoria de Deus está à nossa disposição para nós o servirmos. Amém, irmãos? Temos essa convicção. Temos essa convicção. Temos essa convicção. Nós não podemos abaixar a nossa cabeça, mesmo que a nossa cabeça abaixe, mas ela vai se levantar. Os problemas virão sim. Jesus disse que nós não viveríamos aqui sem problemas. O problema faz parte da vida espiritual, faz parte sim. Mas em Cristo nós superamos esta dificuldade. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. A minha mensagem nesta noite para a igreja é que Cristo vai satisfazer a sua necessidade, independente da necessidade que você está passando. Nós só vamos superar esta necessidade tendo uma visão maior a respeito de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém.